22º domingo depois de Pentecostes, 20 de outubro de 2024. Irrepreensíveis, deve encontrar-nos o Cristo no dia do juízo. O espírito de humildade e penitência, introito, ofertório e comunio, é, portanto, muito necessário neste tempo, assim como uma consciência nítida de nossos deveres. Quais são esses deveres? Vemos na epístola, pelo próprio exemplo que nos dá o apóstolo São Paulo, vemos ainda no gradual, que é um louvor da caridade fraterna. Finalmente, no Evangelho, Jesus Cristo nos ensina as nossas obrigações para com a autoridade civil, e antes de tudo, o dever que temos de entregar, sem reserva, a nossa alma a Deus. Ó Deus, nosso refúgio e força, atendei as piedosas súplicas de vossa Igreja, e porque sois o próprio autor da piedade, fazei que realmente consigamos o que com viva confiança pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Filipenses. Irmãos, tenham firme confiança no Senhor Jesus, que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia do Cristo Jesus. É justo que eu tenha este sentir de vós todos, porque vos tenho no coração, e quer em minhas prisões, quer na defesa e continuação do Evangelho, todos sois participantes de minha alegria. Deus me é testemunha da ternura com que amo a todos vós no afeto íntimo de Jesus Cristo.
O que lhe peço é que a vossa caridade aumente mais e mais, em conhecimento e compreensão, para que aprecieis o que é melhor, a fim de que sejais puros e sem mancha para o dia do Cristo, cheios de frutos de justiça, por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.
Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, retiraram-se os fariseus para consultarem entre si a ver como apanhariam a Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe seus discípulos com alguns herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que sois amigo da verdade e ensinais o caminho de Deus, segundo a verdade, sem vos preocupardes com quem quer que seja, porque não julgais o homem segundo a sua carne. Dizei-nos, pois, o vosso parecer. É lícito pagar o tributo a César, ou não? Conheceu, porém, Jesus, a sua maldade, e disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles lhe apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? Responderam-lhe: De César. Então ele lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Hoje, penúltimo domingo do mês de outubro, consagrado às missões. Celebramos a missa pro Propagazione Fidei para a propagação da fé com a memória do 22º domingo depois de Pentecostes. Domingo que vem, último de outubro, será a grande festa de Cristo Rei. Concedei-nos, Senhor, que do Oriente ao Ocidente o vosso nome seja glorificado entre os povos e que em todo lugar se sacrifique e se ofereça ao vosso nome com oração pura. Caros católicos, para toda a Igreja, hoje é o domingo consagrado às missões. Em todas as missas, ao menos naquelas celebradas no rito romano tradicional, há orações que pedem a Deus que a verdade do Evangelho possa chegar a todos os cantos do orbe e a todos os homens, a fim de que Deus seja conhecido, amado e servido por todos os povos. Se a Igreja faz isso, é porque ela permanece fiel ao mandamento de nosso Senhor dado aos apóstolos e aos sucessores deles. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. O que crer e for batizado será salvo. O que, porém, não crer será condenado. E também ide, pois, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. É então Nosso Senhor Ele mesmo que atribui à sua única Igreja a catolicidade, quer dizer, essa universalidade, devendo a Igreja dirigir-se a todo o mundo, a todas as gentes. Consequentemente, é Nosso Senhor Ele mesmo que faz da Igreja uma sociedade necessariamente missionária. E a missão é justamente anunciar a verdade do Evangelho, a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, àqueles povos que ainda não o conhecem. E esse mandamento de nosso Senhor, caros católicos, é bem lógico. Como diz a coleta de hoje, Deus quer que todos os homens se salvem, que cheguem ao conhecimento da verdade. Para que o homem se salve, é preciso que ele acredite com total certeza no que Deus fala, pois Deus não pode se enganar nem nos enganar. Para que o homem se salve, é preciso também fazer aquilo que Deus ordena, pois Deus só nos ordena o que é bom
sendo Ele mesmo o sumo bem. Resumindo, para salvar-se, o homem precisa da verdadeira religião. E entre tantas religiões que se contradizem, uma só pode ser a verdadeira. Sabemos que é a católica, pois confirmada com tantos verdadeiros milagres e anunciada, confirmada por tantas profecias. Sabemos que é a católica, porque somente ela corresponde perfeitamente ao ensinamento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sabemos que é a verdadeira pela própria história da Santa Igreja. Assim, é natural que nosso Senhor mande que seus apóstolos preguem o Evangelho em todo o mundo e para todas as gentes, para que se salvem, porque é necessário a salvação, a verdadeira religião. A Igreja, seguindo o seu divino fundador, tem sede das almas e quer levar essas almas que estão nas trevas do erro, na sombra da morte, a verdade e a vida eterna. A Igreja se entristece profundamente de ver povos que ignoram o Deus único em três pessoas, que ignoram o Deus que nos mostrou todo o seu amor ao se encarnar e ao sofrer por nós até a morte, e morte de cruz. Ela se entristece de ver os povos que ignoram ou perseguem a Igreja fundada por Cristo. E a Igreja manifesta essa tristeza na missa pela propagação da fé, pelos paramentos roxos, pela ausência do glória. Fiéis então ao preceito de nosso Senhor de pregar a todas as gentes, de imediato os apóstolos pregaram em todo lugar a palavra de Deus, ao ponto que o som da voz deles estendeu-se por toda a terra e as suas palavras se estenderam até as extremidades do mundo, como afirma a Igreja no ofício dos apóstolos. Também os sucessores dos apóstolos foram fiéis ao mandamento de nosso Senhor. São Martinho, apóstolo da Gália, São Patrício, apóstolo dos irlandeses, Santo Agostinho de Cantuária, dos ingleses, São Columba, apóstolo dos escoceses, São Bonifácio, dos povos germânicos, Santo Cirilo e Metódio, apóstolos dos eslavos, São Francisco Xavier, apóstolo do Oriente, Padre Anchieta, apóstolo do Brasil, para citar somente alguns. A Europa foi convertida a Cristo, o norte da África foi convertido a Cristo. Nos tempos modernos, a maior parte das Américas foi convertida a Cristo pelos missionários portugueses e espanhóis. E quantas obras missionárias feitas em todos os cantos do globo. Mas por que, caros católicos, um zelo tão ardente pelas missões sempre consumiu a Igreja? Porque se trata da salvação das almas. E a salvação das almas é a lei suprema da Igreja. Hoje, infelizmente, muitos parecem ter esquecido este mandamento de nosso Senhor, muito mesmo na hierarquia. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo. O que, porém, não crê será condenado. E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. É por causa desse esquecimento que os infiéis não chegam ao conhecimento da fé. E é também por causa desse esquecimento que nossa sociedade outrora cristã é cada vez mais paganizada. Esse esquecimento é devido, antes de tudo, ao indiferentismo religioso. O indiferentismo religioso se afirma que a salvação é possível em qualquer religião. Se você é muçulmano, seja um bom muçulmano, isso basta. Se você é protestante, seja um bom protestante, você será salvo. Se você é ateu, seja um bom ateu e você irá ao paraíso. São frases que ouvimos. Ora, se nosso Senhor nos deu um mandamento tão claro, incluindo nele a pena da morte eterna, que crer e for batizado será salvo, que porém não crer será condenado,
não se lhe dá um mandamento incluindo nele a pena da morte eterna, é justamente porque é extremamente difícil se salvar quando se pratica uma outra religião. Mesmo nesse caso, muito raro, que a pessoa se encontra em ignorância invencível quanto à verdadeira religião, mas pratica o bem e evita o mal, segundo uma consciência bem formada, é sempre por Cristo e na Igreja que a pessoa se salva. Quantas almas, infelizmente, se perdem por causa da negligência no cumprimento do preceito divino: ensinai todas as gentes, batizando-as. Isso não significa, porém, que não haja mais missões. As missões existem, é claro. Todavia, elas são vistas, sobretudo, como uma coisa puramente social ou humana. Elas visam, muitas vezes, uma paz simplesmente humana, um bem-estar humano. Para alcançar isso, dizem que é preciso evitar a todo custo o apostolado, às vezes chamado, classificado como proselitismo. Quer dizer, deve-se evitar buscar a conversão das almas à religião católica. A Igreja até poderia atrair as almas para si pelo testemunho, pelo bom exemplo, mas buscar as almas argumentando, chamando-as à conversão, seria já um meio ilegítimo, seria proselitismo, dizem. Papa João Paulo II, numa encíclica sobre a missão, aponta esse erro. Hoje, diz o Papa, o apelo à conversão que os missionários dirigem aos não cristãos é posto em discussão ou facilmente deixado no silêncio. Vê-se nele, nesse apelo à conversão, continua o Papa, um ato de proselitismo. Disse que basta ajudar os homens a tornarem-se mais homens, mais humanos ou mais fiéis à própria religião, que basta construir comunidades capazes de trabalharem pela justiça, pela liberdade, pela paz e pela solidariedade. Então, até aqui, o Papa. Essa proibição do apelo à conversão, segundo o mundo, deve ser feita. Essa proibição, então, prejudica, é óbvio, a missão da Igreja. O apelo à conversão da Igreja não se faz meramente pelo exemplo, pelo testemunho, embora o exemplo seja indispensável e a parte mais necessária. Essa proibição do apelo à conversão vem de uma falsa noção do que é o bem do homem, como se o bem do homem estivesse nos bens desse mundo ou numa paz sem o verdadeiro Deus. Ao contrário, o maior bem para o homem é conhecer, amar e servir a Deus. O verdadeiro bem do homem supõe, portanto, a verdadeira religião, pela qual o homem pode conhecer, amar e servir a Deus devidamente. Então, o verdadeiro bem do homem supõe a verdadeira religião. E é, portanto, então, que os homens da Igreja sejam plenamente missionários, ensinando a doutrina de Cristo e batizando aqueles que crerão nele. É preciso buscar primeiro o reino de Deus, o resto será dado por acréscimo. Ora, se decorre da própria natureza da Igreja ser missionária, todos os membros dela estão implicados nisso e devem cooperar com as missões. Há basicamente 3 maneiras de cooperar efetivamente com as missões. Primeiro, devemos ajudar materialmente, segundo as nossas possibilidades, as obras sérias, que têm por objetivo real a propagação da fé católica, o bem das almas e a glória de Deus. Em segundo lugar, muito mais importante que a ajuda material, devemos rezar e rezar muito. Em particular, devemos rezar para que Deus suscite numerosas vocações e, sobretudo, vocações sacerdotais, mas vocações de sacerdotes santos, de uma fé vivíssima e de uma caridade ardente. Nosso Senhor fundou uma igreja hierárquica. Os sacerdotes são os ministros da salvação trazida por Jesus Cristo. Sem padres e sem bons padres, a evangelização, a conversão das almas e dos povos não terá sucesso ou muito
imitá-lo. Eis aqui uma maneira fundamental para cooperar com as missões: rezar pedindo pastores dignos e santos. É exatamente isso que a coleta do Evangelho de hoje nos lembra: que Deus possa enviar os operários que transmitam o Evangelho em confiança, sem receio, a fim de que todos os povos possam conhecer o único Deus verdadeiro e aquele que Ele enviou, Jesus Cristo, seu Filho. Devemos também rezar constantemente pela conversão daqueles que ainda não têm a fé católica, pagãos, hereges, infiéis, judeus. Comecemos essa oração nos unindo ao sacrifício da missa, que se consumará sobre o altar. Rezemos para que o Senhor mande operários pela conversão dos que vivem na sombra do erro. Rezar com insistência e fervor pelas missões é praticamente como tornar-se um missionário, dada a profundidade da cooperação. Santa Teresa do Menino Jesus nos dá o exemplo, pois sem jamais ter saído do seu convento, ela se tornou a padroeira das missões, pelas orações e sacrifícios que oferecia pelo bom êxito delas. Todavia, não devemos considerar as missões como uma coisa simplesmente longínqua, que ocorre somente na outra extremidade da terra. Hoje, as nações outrora católicas se tornaram, na prática, terra de missão. Nós devemos começar, portanto, pelo nosso país, pelo meio em que vivemos. Devemos aplicar a ajuda material, as orações pelas vocações, pela conversão ao nosso país e os sacrifícios, não somente nas terras distantes, mas também ao nosso país. E nesse caso, devemos cooperar com a missão pelo apostolado no meio em que vivemos. Esse apostolado está ao alcance de todos, em casa, no trabalho, na rua, com os amigos, nos lazeres, etc. Podemos exercer de várias maneiras esse apostolado. Um bom argumento que damos em favor da religião católica, um bom conselho, a defesa da religião e da verdade, uma correção caridosa, um bom livro que emprestamos, uma diversão imoral que se evita, etc. Eis alguns atos de apostolado que Deus recompensará com generosidade. Se a esses atos nós acrescentarmos o apostolado do exemplo, que é o argumento mais forte do que todos os discursos, e sem o qual todos os outros atos serão ineficazes, então se acrescentarmos o apostolado do exemplo, e se acrescentarmos também os sacrifícios, mesmo pequenos, nos tornaremos missionários no sentido abrangente da palavra. Podemos pensar aqui no exemplo de Santo Afonso, que converteu seu escravo muçulmano simplesmente pelo exemplo, sem precisar de outro argumento além do exemplo. Com as orações, com o apostolado, com o exemplo, podemos propagar a fé, iluminando as inteligências e inflamando as vontades, e não simplesmente os sentimentos passageiros, como infelizmente ocorre com muitos que se chamam hoje missionários. Façamos então para os católicos aquilo que podemos para converter os povos pagãos e reconverter nossa sociedade a Cristo, para que o único Deus verdadeiro e seu Filho, Jesus Cristo, possam ser reconhecidos, confessados e glorificados pela prática da religião católica. Devemos ajudar materialmente, na medida das nossas possibilidades, devemos rezar pelas vocações e pela conversão daqueles que não conhecem nosso Senhor e sua Igreja. Devemos oferecer pequenas penitências nessa intenção, devemos fazer apostolado no meio em que vivemos, sobretudo pelo exemplo. O ardor missionário que sempre inflamou a Igreja é obra de caridade mais perfeita. Não se pode demonstrar caridade maior para com o próximo do que tirando das trevas do erro, do que tirando o próximo das trevas do erro e instruindo o próximo na verdadeira fé. Essa obra de caridade, nos diz Pio XI, supera toda outra obra e prova de caridade. Como a alma supera o corpo,
como o céu supera a terra, como a eternidade supera o tempo. E continua o pontífice: quem exerce essa obra de caridade, segundo suas forças, demonstra estimar devidamente o dom da fé. E além disso, manifesta sua gratidão para com a bondade divina, partilhando com os pobres pagãos o mais precioso dos dons, a fé, e com ela todos os outros bens que lhe estão unidos. Cooperemos, portanto, caros católicos, com a missão segundo as nossas possibilidades, com as nossas orações, com o nosso exemplo. É uma obra muito meritória e de grande caridade que Deus recompensará com generosidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum cordam. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum est cum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus. Ut in confessione vere sempiterne Deitatis,
et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Plenius celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules